Olá, boa noite, alô, Janderson, quem está aí? Carlão, Felipão, Nayara, meu amor, fico feliz, a live fica mais animada, fico mais exibido, amor, quando você está aqui. Viu, saiu amor, não saiu amor. Boa noite a todos. Estamos ouvindo o maravilhoso, belo e fantástico David Sanborn. Então, David Sanborn, isso, David Sanborn. Esse é o pai do romântico com qualidade, esse é o cara que eu admiro. Pois olha só, eu admiro, e o meu saxofonista favorito é Michael Brecker. Que existem outros muito bons, gente que estudou ele, né, e assim vai. Mas Michael Brecker, uma vez foi perguntado para ele quem era o saxofonista favorito dele. E adivinha o que ele respondeu? David Sanborn, tanto que eles tocaram juntos algumas vezes e tal. Ele tem um feeling que é só dele, assim como Kennedy também tem um feeling só dele. Só que David Sanborn eu diria que é requintado, e o Kennedy é requentado. Cada um com o seu mérito, né? É questão de gosto também, né, gente? Então sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos. Não era Kennedy, não, Janderson. Era David Sanborn. David Sanborn romântico assim, mas ele tem um bom gosto, mas como outros. Caiu a conexão, voltou a conexão. O que aconteceu aqui? Só um pouquinho, meu Facebook querendo me trapacear. Tá tudo certo. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos. Alunos, amigos, conhecidos, desconhecidos, músicos, pessoal da web, todas essas milhares de pessoas me assistindo, mas principalmente o meu amor. Então eu agradeço a todos ao Estúdio Esmaga do Carlão, Companhia dos Tapetes do meu querido mentor Jorge, né? Boa noite, Antônio. Plander e meus amigos luthiers, o André, o Adriano e o Mário, né? Ao Deus Altíssimo e ao meu amor Nayara, que está me assistindo, que faz com que a minha live fique melhor, ela me inspira, né, amor? Então sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal ainda está chegando, eu preparei aqui aquele sonzinho tradicional que eu faço enquanto o pessoal está chegando e tal. Eu pus o David Sanborn, né? E agora tá difícil, o que eu fiz aqui? Deixa eu só mudar aqui. Então, eu preparei alguns sons, pessoal, para ir aquecendo aqui, para daí começar a conversa hoje. Eu quero falar sobre duas coisinhas bem interessantes. Então, deixa eu fazer um som para vocês e já começaremos a aula. Foi só para sacanear. Então, vocês notaram que teve um certo tempero lá Sanborn, e um pouquinho daquela coisa smooth colocada. Eu escolhi coisas assim para hoje. Então, o que acaba ocorrendo?
quando a gente vai tocar algumas coisas, você precisa ter uns temperos, né? Você precisa saber como fazer algo que soe naquele estilo, daquele jeito que você gostaria que saísse, né? Então, o que acaba ocorrendo? Um dos temperos mais comuns que eu vejo, eu diria assim, a coluna vertebral, a espinha dorsal disso são as escalas pentatônicas. As escalas pentatônicas, ou a escala de blues, a hexafônica, que é a pentatônica mais uma e tal. O que acaba ocorrendo? Esse tipo de sonoridade é muito comum para quem ouve smooth jazz, pop rock, blues e etc, né? Então é uma escala que tem assim, eu peguei uma escala e retirei algumas notas. Eu sempre comparo com alimentos, né, com fazer comida, com prato. Então eu tirei o osso, tirei a gordura e tirei o nervo. Eu tirei os excessos, deixei só o que me interessa. Aí eu vou temperando, vou mostrando, cozinhando, fritando, assando de acordo com aquilo que eu quero. Se eu quero uma carne de panela, eu vou fazer de um jeito. Se eu quero um churrasco, eu vou fazer de... Os veganos que me desculpem, né? Mas eu não vou comparar com salada, tá? E daí o que acaba ocorrendo? Apesar que também dá, né? Então eu quero fazer aquilo temperado de um jeito. Eu quero fazer uma sopa de legumes, né? Eu quero fazer uma salada agridoce. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber como que aquilo me afeta, como que aquilo afeta o cliente, o ouvinte, o degustante, sei lá, eu sei assim que fala, por experiência de sabores, por indicações, por experiência de outros, por livros de receitas. Então, eu estou aqui para passar algumas receitas para vocês, né? Lembrando que lembrem de curtir a minha página no YouTube, Raul Valente Saxofone para Todos, meu Instagram, Raul do Sax, e meu Facebook, Raul do Sax. E no meu perfil do Instagram tem um link na bio para a comunidade do saxofone. Quem não está inscrito, se inscreva lá, né? Por favor, né? Se inscreva, novidades frequentes, não digo diariamente, porque tem dias que eu não consigo, mas frequentes, com novidades, vídeos, músicos e um monte de coisas assim, para quem se interessa por música, por saxofone, por música brasileira, por jazz, por música clássica, por choro. Então, eu sou um eclético, né? Não atlético, eclético. Eu gosto de um pouco de tudo, com exceção de algumas coisas. Pronto, lá vou eu levar bronca depois. É aquela velha história, eu sempre passo o som antes e daí apita na hora. Olha só, então, durante a música que eu estava tocando, eu usei, para variar, uma pentatônica, né? A música estava sendo feita no tom de Lá maior, ali, e eu estava usando uma escala menor. Os acordes eram o segundo, o quinto e o primeiro da escala. Então, se eu tocar o segundo, o primeiro da escala, ele soa de um jeito, né? Então, eu estava em Lá maior, né? Então eu faço um acorde menor, um acorde maior dominante e um acorde maior com sétima maior. Essa foi a receitinha mais simples que eu fiz. Mas quando eu estava tocando naquela música, eu usei um desenho diferente, com um formato diferente para sair da mesmice. Então, digamos assim, que eu temperei com alho, o que eu ia fazer, e ninguém esperava aquele alho ali, né? Eu deixei apimentado, bem quente de pimenta. Então, quando eu falo de estude escalas, mas saiba como ornamentá-las. Seria mais ou menos isso. Maneiras de expressão, maneiras de saber fazer, sabe? Fazer gratinado, bem passado, passado por fora, cru por dentro, a sopa com legume sem estar derretendo, só para não ofender os veganos, né? E nisso, vocês observaram que tinha algumas coisas sonoras que eu estava usando, né? Por exemplo, esse foi o som do sax, mas eu posso colocar uma expressão nessa nota. Eu coloquei um bendezinho na entrada O ascendente e fiz um vibrato da maneira que eu acho bonita. Eu poderia ter feito diferente. Mas
mas eu diria que não é do meu gosto. Talvez seja de alguém que esteja me ouvindo, mas eu acho meio difícil. Porém, vejam só, quando eu vou aprendendo esses efeitos, esses ornamentos, eu vou somando. O problema é que quando a gente é iniciante ou que a gente começa a aprender certa coisa, a gente começa a usar demais, né? Então usa ornamento demais e usa de tudo um pouco. Um pouco e muito, né? Então você tem que tomar cuidado. Voltando à pentatônica. A pentatônica é uma escala fantástica, porque ela pode ser usada em qualquer lugar. Então você pega algumas coisas orientais, algumas coisas barrocas, algumas coisas modernas, contemporâneas, música brasileira, jazz, fusion, rock, pop, blues, e ela está presente em um monte de coisas, desde música do Djavan, João Bosco, a música chinesa, a Miles Davis, Bach. Então, quando você começa a fazer esse tipo de observação, você faz pela sua intuição, por você conhecer aquele sabor que está vindo. Por isso que eu sempre digo, você está tocando, você está estudando, você está praticando, você está improvisando, você tem que estar realmente com o teu paladar ligado para saber qual é o sabor que aquilo tem. Porque senão não adianta muito ser só cerebral com cálculos e formulação, né? Não é para ser um contabilista musical. Então, quando eu estudo uma escala, por exemplo, começo sempre pela escala de Dó maior. Eu começo a aumentar a velocidade. Eu mudo a articulação. Eu mudo a dinâmica. Sabe? Então, essas coisas vão começando a dar molho, tempero na mão. Porém, eu posso excluir a gordura, o osso, aquela parte que não me interessa, e fazer, por exemplo, uma pentatônica. Usei o bendezinho de novo e usei o vibrato da maneira que eu gosto de fazer. Ele começa sutil, quando ele começa a ficar carregado, ele some, né? Sabe? Você não pode ficar... Então, lembre-se de uma das lives passadas, se não me engano, na última, que eu falei que não é para você ficar fazendo uma nota reta, você faz de acordo com o que você consegue fazer e com aquilo que você acha que agrada ao seu ouvido e ao do público. Porque você não pode tocar só para você, né? Tem uma coisa assim, tem alunos que só tocam em casa, não querem tocar para ninguém por causa da timidez e tudo, da vergonha e da crítica e por achar que toca pouco. Eu digo, sempre toque e procure tocar, porque isso são barreiras que você vai vencendo aos pouquinhos, né? E não digo que seja fácil, né? Mas existem maneiras de se fazer. Então, você toca na frente de um amigo é uma coisa, quando você toca na frente da família é outra coisa. Quando você toca na escola, no colégio, é bem diferente, né? Quando você toca num teatro, quando você toca num show. Então, quando você toca no estúdio, que tem um monte de gente na frente, e, sabe, então é aquela velha história que eu digo, você vira uma ostra, encostou, fechou, não consegue fazer mais nada. Eu tive muito disso durante muito tempo, e só com a prática e tentar é que isso foi sendo resolvido. Mas até hoje eu sinto a emoção e as borboletas no estômago, né? É como quando eu estou perto da Nayara, eu sinto borboletas no estômago, sabe, aquela emoção assim. Então, às vezes fico muito tenso, o que acaba ocorrendo? Muito tenso, porque daí atrapalha a criatividade. Mas aí o fator psicológico, estético, essas coisas de local e tudo mais, aí é um assunto para algumas lives depois. Então, você deve formatar escalas. Comece pela escala de Dó maior, faça todas as maiores, faça todos os modos das maiores. Os modos são os modos gregos, né? Os graus, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo de cada escala. Pegar a escala de Dó e sair da primeira nota, que é Dó. Sair da segunda nota, que é Ré, mantendo as mesmas notas. Saindo da terceira, que é Mi. Quarta, Fá. Sol. Fiz todas ascendentes. Quando
você faz a escala e os arpejos desses modos, você começa a observar que eles têm sonoridades peculiares e diferentes. Né? O sétimo grau, que é o meio diminuto, menor que o sétimo do sexto, que é igual ao terceiro e o segundo. Sabe, eles criam sonoridades e sabores que você vai aprendendo a reconhecê-los e a usá-los. Mas voltando à nossa querida e velha pentatônica. Além de você saber fazer a escala, você precisa então aprender a usá-la, porque ela não passa de um ingrediente. Então, o ingrediente é importante, mas o ingrediente sem receita não adianta muito, né? Não adianta você saber que é farinha e não saber o que fazer com a farinha. Então, a pentatônica tem um intervalo, né, de tom, tom, tom e meio, tom, tom e meio. Né? Então ela faz dó, ré, um tom, ré, mi, um tom, mi, sol, um tom e meio, sol, lá, um tom, lá, dó, um tom e meio. Né? Então ela tem essa jogada de intervalo que você tem que passar para qualquer outra altura. Assim como a estrutura da escala maior que foi feita em todas as notas, a pentatônica do mesmo jeito. A pentatônica menor, por exemplo. Então você aprende a fazer isso em qualquer nota, né? Você passeia pelo aquele reloginho de ciclos que talvez a gente já tenha comentado alguma vez. Que é assim, você fazer uma distância padronizada entre as notas e colocar o mesmo modelo de estudo, arpejo, melódico, saindo de qualquer nota, seguindo uma sequência de notas ou de tons. Por exemplo, eu posso tocar parabéns para você, a primeira frase, começando na nota sol. Eu sei que a escala é dó. Mas se eu for tocar na nota lá, eu estou na escala de ré. Se eu começar na nota si, eu estou na escala de mi. Se eu começar na nota de dó sustenido, aí que entrou a jogada. Então, como é que eu fiz? Sol para lá tem um tom. Lá para si tem um tom. Si para dó sustenido tem um tom. Então, eu mantive um ciclo constante, ascendente de um tom. Então, além disso, além de eu transportar para esse tom e tudo, o que eu acabei fazendo? Eu acabei conseguindo manipular a escala e fazer a melodia a partir daquela mesma nota. Então, essa visão espacial é importante em melodias, em estudos de escalas e técnicas. Poderia ter sido o arpejo de cada nota, né? E assim por diante, centenas de milhares de movimentos. Voltando um pouquinho, o estudo dessas escalas, o estudo de sequência de escalas, o estudo de qualquer formato de escala, então deve ser feito a partir de todas as notas dos instrumentos temperados. Né? Esses que têm as notas fixas. O violino não tem, o contrabaixo, o fretless não tem, né? Entendeu? O violoncelo não tem, o trombone, notas passam por todas as comas, todas as frequências, eles não são temperados. Apesar que o saxofone eu também consigo fazer coisas não temperadas na sonoridade, né? Quando você aprende esses padrões, então eu estou pronto para começar a usar as minhas receitas. Então eu tenho escala maior, escala menor, pentatônica maior, pentatônica menor. Eu tenho escala alterada, eu tenho escala de tom inteiro, eu tenho escala diminuta, eu tenho escala cromática. Escala cromática é aquela que a gente falou numa das lives atrás, que você anda pelas teclas pretas e brancas intercaladas do piano, está falando meio, 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 meio o tempo todo. Uma escala muito interessante, né? Então você usa essa escala como estudo e como outras coisas. Mudando um pouquinho. Vou fazer mais um som para vocês. Deixa eu ver como é que está meu horário. O horário tá bom, falei demais, né? Então, na próxima música eu tenho
Para o sax alto, eu tenho um backtrack em Si menor. Si menor. Então, daí existem algumas coisas a se falar. Uma escala maior é aquela que a gente fala sempre: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E a primeira coisa que a gente aprende em música, parte teórica, primeira não, né? Uma das primeiras coisas é escalas maiores e suas relativas menores. Porém, essa é a parte tradicional do negócio, né? O que eu quero que vocês vejam também é que as escalas menores existem interpretações, diferentes maneiras de sair. Porém, quando eu vou tocar, por causa de um intervalo de uma nota, uma sensação de um dos pontos, dependendo do acorde, eu procuro modificá-la. Então, esse acorde aparece em escalas, acordes maiores, acordes menores e em algumas outras situações. Que você muda uma notinha porque aquela nota ela não cai legal. Então, você pensa um pouco diferente naquele mesmo lugar. Nesse caso desse Si menor aqui, que na teoria musical deveria ser uma relativa de Ré menor, de Ré maior, sexta nota de Ré e tal. Mas eu penso nela um pouquinho diferente. Eu penso nesse Si menor como segunda nota de Lá maior. Então, para quem não tem noção de escala nem nada, não está adiantando nada isso, né? Mas é uma maneira de eu pensar. Porque se eu pensar no Si como a escala de Ré maior, eu vou ter apenas Fá e Dó sustenidos alterando a escala. Mas se eu pensar como segunda de Lá maior, eu vou ter que acrescentar o Sol sustenido, a sexta nota dela. E essa sexta nota, sendo maior, ela modifica a sonoridade. Tá? Então, questão de sabores. Então, escalas, você vai aprendendo teoria, você vai aprendendo na prática e vai aprendendo isso. Eu vou tocar aqui e vou usar algumas coisinhas de enfeites de saxofone que eu utilizo. Então, vamos vendo o que dá? Vamos lá. Observaram que eu copiei o que estava acontecendo e eu fiz as minhas frases e eu utilizei a escala pentatônica de novo, escala de blues de novo. Então, nesse modelo, acabei usando alguns enfeites e efeitos. O que eu fiz? Eu fiz um bend de novo. Então, a maioria se estrepa, porque não consegue fazer isso naturalmente. Então, eu lembro que das primeiras vezes que eu ia fazer, ficava... É descontrolado, muito rápido, sem sentido. Então, é um estudo que você deve fazer com a tua boca e afrouxar a tua embocadura, mantendo a pressão do ar para manter a sonoridade. Então, você toca e solta. Só que essa sutileza de manter o som, essa postura bucal, oh meu Deus, é uma coisa que deve ser treinada. Falando em treinada, eu fiz um trinado, bem no finalzinho do solo ali. Usei um trinado de 1,5 tom com esse bem dessa curvatura de som. Eu fiz um trinado de Dó sustenido Mi.
que é um trinado comum em blues, em pop, rock, que é um trinado, não é bem um trinado, mas é um trinado que você, digamos assim, um efeito trinado de um tom e meio. Eu aprendi esse efeito trinado de tom e meio, vocês não vão acreditar com quem? Com Ian Anderson, um flautista de rock progressivo, música antiga com rock, do grupo Jethro Tull. Então, como flauta, ele faz aos segundos só. Montando uma flautinha aqui, só para mostrar para vocês. A minha querida flauta Amanda. Então, em alguns solos dele, ele fazia isso aqui, ó. Só que no sax eu faço com bend e curvatura de som. E aqui eu faço com a série harmônica da flauta. Então, esse tipo de coisa eu não consigo fazer no sax. Até poderia, nunca tentei, né? Não consegui fazer a série harmônica. Só que eu faço com o bendzinho. Olha, eu faço com o bend, ó. É um efeito para blues. Ó, o efeito na música. Então é uma coisa que eu uso frequentemente. Solistas de blues, de rock, de pop usam isso muito, né? Outra coisa que eu fiz notas harmônicas. Eu peguei e coloquei, né? Eu digo harmônicas porque não faz parte da tessitura normal quando a gente começa a estudar, e chama-se de harmônicos, né? Né? São notas que não estão ali dentro do normal do instrumento. No normal eu digo para iniciantes, porque o saxofone tem 3 oitavas e dependendo do sax consegue tocar 4 oitavas. Até mais do que a flauta ou tanto quanto o clarinete. Apesar que o clarinete eu não compreendo completamente para dizer se ele não faz mais que isso, tá? Então eu já vi tenoristas fazendo 4 oitavas. E, nossa, bem difícil pela colocação de som e pela posição, né, e pela desenvoltura para se tocar, né? E você deixa eles super agudos, que nem alguns falam, né? E isso não deixa de ser um efeito, mas é uma técnica avançada. Eu usei harmônicos também de uma seguinte maneira. Eu toco uma nota mais grave, dando um harmônico igual à nota que eu vou estar tocando acima. Então, por exemplo, eu estou tocando a nota Lá e toco um harmônico na nota Ré que produz o Lá. Você usa isso como um efeito, né? Tem gente que acha bem desagradável, eu acho o máximo quando é bem aplicado. Então, lembrando que tudo que você tem, que você desenvolve como enfeites e efeitos, vai depender da sua educação e do teu bom gosto. Se eu ficar fazendo isso aqui a música inteira, eu vou levar um tiro, e nem eu desisto de tocar. Mas se eu não usar nenhuma vez eu que gosto, eu vou sentir falta. Mas tem gente que diz, nossa, você faz umas coisas que não são muito agradáveis. Mas depende, tem gente que acha muito agradável ouvir apenas Kennedy no elevador. É o cara que mais toca em elevador que eu já vi, né? E eu diria que eu acho aquilo muito insosso. Eu compararia com um miojo, pizza mozzarella o tempo todo, né? Mas é questão de gosto. Não que ele seja ruim, entendo? É questão de um gosto. Eu tenho coisas dele dos primeiros discos que eu gosto de verdade. Tocava flauta, tenor e soprano e alto, né? Depois parou com isso. Agora, o que acontece? Voltando aqui, eu fiz um furlato, né? Num dos momentos tocando. Isso, eu não posso fazer isso o tempo todo. Fica careta, quadrado, de mau gosto. Eu fiz esqueci o nome. Um growling, um rouco com a voz. Meu aluno Henrique ia adorar. Só que isso aí é uma pitadinha que você põe assim, é só, sabe, uma cerejinha no meio do bolo e pronto, não põe mais, sabe? Então são coisas que você tem que ir aprendendo a produzir e aprender a dosar. Por exemplo, vou fazer uma pizza margherita com manjericão, né? É isso que põe?
Só que eu ponho 70 folhas de manjericão em cima da pizza. Eu diria que não vai ficar legal. Eu boto 5 quilos de tomate em cima da pizza. Também não vai ficar legal. Então, se eu exagerar, eu atrapalho. Em vez de ornamentar, eu vou avacalhar. Então, deixa eu lembrar o que mais que eu fiz aqui. Tá, eu usei essas coisas. Então, observem, ó, o trinado de um tom e meio, o trinado de um tom e meio, o growling, o furlato, que é o, né? O growling, que é o rouco com voz, aquele rosnado, que é o furlato, o bend das notas e as harmônicas em notas sendo repetidas. Isso é uma escola para o smooth jazz. Um dos caras super bons nisso é o David Sambor, mas Eric Marienthal também faz muito disso, e muitos outros músicos, inclusive jazzistas que não são do pop, né? Se você for ouvir bastante, por exemplo, Chris Hunter, no inglês, usa um monte dessas coisas também. Inclusive nos harmônicos ele é fantástico, né? Então essas coisas de eu estudo uma escala, eu estudo as escalas gêmeas, começo as maiores, estudo todas, menores todos os modos todos, as pentatônicas todos, tom inteiro, diminuta, cromática. Eu vou tendo um arsenal, eu vou tendo uma dispensa cheia de elementos, de temperos e sabores diferentes. Em cima desses elementos eu vou colocando receitas que funcionam, vou colocando sons que funcionam, né? Então eu gosto muito desses elementos que eu acabei de passar para vocês, o vibrato, a maneira, o harmônico, né, que eu não comentei. Então eu posso tocar as coisas secas. Tudo bem que eu avacalhei, né? Eu deixei super seca, usei um esquadro para deixar quadrado, né? Eu diria que perdeu a graça. Eu não estou fora do tom, eu não estou fora do ritmo, mas eu estou sem fazer formas melódicas, sem fazer formas rítmicas e sem fazer enfeites e ornamentos. Então, formas melódicas. Por exemplo, intervalos de terça é um ótimo formato. Eu uso isso o tempo todo. Poderia ser outro intervalo, poderia ser em quartas. Poderia ser cromático. Acabei de usar um que eu gosto muito também, que é o glissando, que é esse escorregando, digamos assim, né, de uma nota para outra, né? Então, formas melódicas podem ser feitas com intervalos, os intervalos misturados, né? Arpejos. São frases que você deve estudar em todos os tons, né? E você vai fazendo isso e tendo formas melódicas. Então, receitinha simples, né? Agora observe uma coisa. O tempo está aqui, né? Praticamente em todas as últimas frases que eu fiz, eu usei semicolcheias, 4 notas por tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu poderia ter feito 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ficou bonitinho, eu usei uma pentatônica. Só que eu fiz assim, em vez de fazer um intervalo em terças, exatamente na diatônica, eu fiz o mesmo desenho de vou mais e volto menos e vou caminhando.
Por exemplo, 7, 5, 6, 4, 5, 3, 4, 2, 2, né? E o que acontece? Eu fiz isso na pentatônica. Então, o sabor ficou bem interessante, ficou mais simples, mas ficou bonito. Estava intercalado com o ritmo. Eu vou fazer que nem um professor que eu não gosto quando ele faz isso, parece aquelas coisas de maluco que ele fala. Então, professor, então quando eu tenho que tocar é só botar as notas no tempinho? Não, você tem que estudar isso e assimilar isso para usar vários tempos ao mesmo tempo. Eu não fico tocando isso o tempo todo, pense bem. Só que se eu intercalar os tempos e as frases e os desenhos, aí começa a ficar interessante. Mas como é que eu penso, então, nas formas melódicas? Eu as estudo, e eu as assimilo, e eu tento esquecer que tenho que pensar. Eu simplesmente sinto o sabor. Eu passo o dedo no bolo e digo, está faltando açúcar, põe mais açúcar. Eu pego um pedaço da comida e digo, falta sal, eu ponho mais sal. Entende? Eu vou incrementando de acordo com o que vai acontecendo. Claro, existe toda uma pré-programação. Por isso que eu falei, você estuda o intervalo, né? Você estuda isso em todos os tons, em todos os formatos, né? Na hora que você vai tocar, você só lembra do sabor, você usa. O problema é que quando você estudou pouca coisa, você tem pouco vocabulário. Se você estudou pouca escala, você tem poucos sabores. Se você estudou pouco ritmo, você tem poucos ritmos. Então, por isso que é interessante memorizar células rítmicas. Tá. Estudo é um lado, sensação é o outro lado. O que você deve fazer? Você deve aprender a sentir quem toca. Nossa, aquele cara toca assim. Que nem eu comecei a live com o David Samba. É uma maneira, eu gosto dessa maneira que ele se expressa no pop, no smooth. É uma maneira que me agrada. Antigamente eu fiquei muitos anos assim, tipo, eu sou purista, eu só gosto de Coltrane, só gosto de jazz, Bradford Marsalis, só gosto de Charlie Parker. Não, aí eu comecei a ver que existem belezas em outros universos. Não consigo ouvir Kennedy, nem Nadir, não consigo ouvir muito Grover Washington, Caio Mesquita, aquele outro, tem alguns brasileiros que eu não consigo ouvir. Eles tocam melodias bonitas, eles tocam bem, mas eu não consigo ouvir, né? Então, não estou dizendo que sou melhor que eles, mas também não estou dizendo que não é o meu gosto. Apenas isso, né? Então, e tocam músicas belas, mas só tocar músicas belas é interessante. Mas eu gosto do cara quando ele é um bom improvisador. Ele toca uma melodia bonita e ele faz algo bonito acrescentado naquilo. Mas não é todo mundo que concorda com isso, né? Quando eu tenho desenhos melódicos, eu já melhorei as minhas receitas. Quando eu tenho células rítmicas, eu começo a acrescentar então, e a misturar escalas com intervalos, com articulação, com dinâmica, com desenhos melódicos, com divisão. Nossa, então, eu vou fazer o mesmo intervalo de terças que eu estava fazendo aqui nessa escala, com as mesmas colcheias, né? E vou usar uma célula rítmica diferente em cima disso aqui. Observe como vai mudar tudo. Observaram como foi mudando de acordo com a velocidade, o número de notas e articulação e divisão? Então eles começam a descobrir que dá para fazer de várias maneiras a mesma coisa, né? Então, quanto mais escalas, mais ingredientes. Quanto mais melodias estudadas, mais receitas. Quanto mais células rítmicas, mais receitas.
quanto mais estudo de dinâmica, que é o volume, né? Para quem é leigo, quanto mais o estudo de articulação, que é a separação das notas, né? Eu posso tocar as notas ligadas, eu posso ligar, destacá-las, ou deixar bem picadinha. Eu posso fazer de duas em duas. 3. Então você aprende que cada detalhe desses de estudo que você vai fazendo em separado, você vai aprendendo o sabor, você vai assimilando. Então essa é a ideia do assimilar, criar, tornar que seja um hábito a ser feito. Sabe? De assimilar aquilo que você está ouvindo quando está estudando, quando você está tocando e quando você está ouvindo alguém externo, um músico. Sabe? Pararará, que nem começou a melodia do David Samba, estava a coisa mais linda, né? De fazer. Eu poderia usar essa frase do David Samba? Poderia. Perceberam? Então eu copiei. Só não pode ser um papagaio que apenas repete. Você deve entrar na música. Você deve aprender a bater, fazer esse jogo de bola, sentindo a sonoridade onde está te levando e tentar desligar. Volto a falar como Charlie Parker, que falou, estude, veja, estude tudo, mas na hora de tocar, esqueça, toque, sinta a música. Miles Davis falou, toque o que não está lá, não toque o que está pronto lá o tempo todo. Então esse tipo de coisas você vai aprendendo. Às vezes eu me entusiasmo e meu tempo estoura. Espero que tenham gostado dessa conversa toda. Não esqueçam de se inscrever na bio do Instagram. Tem a entrada para a comunidade. Se inscrevam lá. Né? Curtam as minhas postagens. Se inscrevam no meu YouTube. Ativem o sininho. Blá, 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 blá. Aquela história de sempre. Façam perguntas. Eu adoro responder as questões. Então, eu sempre estou aberto a perguntas, a críticas, a elogios, convites para bolo de chocolate e churrasco. Espero que todos tenham gostado dessa live. Então, o que eu vou acabar de fazer agora atenção, só um pouquinho aqui. Isso. Eu separei mais uma musiquinha aqui, então. E vou colocar um pouco disso tudo que eu falei e vou colocar um pouquinho a mais, eu quero ver onde que vai dar. Eu peguei mais uma... Isso. Vamos ver como fica? Então, já me despeço de vocês. Antes, um sonzinho para relaxar. Observaram que eu tentei fazer um harmônico e a nota falhou? Às vezes a palheta não ajuda, às vezes você fica um tempo sem tocar. Então, quando eu falo de estude sonoridades, o que eu falo, esses sabores, eu adoro tocar um harmônico. Essa palheta não está vendo, né?
Então são estudos que a gente deve fazer frequentemente. Material também. Quando eu coloquei esse som aqui, eu fiquei olhando ali um pouco a cifra que está aparecendo ali atrás e tal, e transpondo de cabeça. Então, muitas das coisas que eu fiz nessa música, eu fiz naquela anterior e fiz na anterior. Por que eu me repito, mas não da mesma forma? Porque é o meu vocabulário. Entende? Vocês observaram que eu usei o mesmo trinadinho? Coube muito bem na música, né? Aí tem um detalhe. Essa música não tinha uma escala só. Ela tinha uma modulação. E eu fui atrás. Eu usei outras escalas. Então, aí é assunto para outras lives e assuntos mais avançados. Você saber usar algo simples no começo e depois, com o tempo, ir incrementando. Espero que todos tenham gostado do assunto de hoje, das músicas. Lembrem-se, você deve estudar. Para quem é estudante de saxofone, né? Por favor, lembre-se de se inscrever no meu grupo do WhatsApp, grupo secreto da KGB. Não, no grupo secreto do WhatsApp. Está na bio do Instagram, para matérias, né, que vão ser passadas frequentemente, não digo, né, toda hora, mas frequentemente, vídeos, curiosidades, assuntos, aulas, dicas, né, que nas lives às vezes pode não ter. Se inscrevam lá, aguardo vocês. Mandem mensagem inbox, ou unbox, né, freebox e assim por diante. Espero que todos tenham gostado. Essa live só é possível com a ajuda dos meus amigos e queridos, né? André, Adriano e Mário, meus luthiers maravilhosos que lidam com meus instrumentos. Microfone do Estúdio Esmaga, cedido, presenteado, né, pelo Carlão. O que mais? Esqueci agora. Meu mentor de web, né, e de materiais, o Jorge, da Companhia dos Tapetes. Amor da minha vida, minha Nayara, que me incentiva e me ajuda em tudo. E ao Deus Altíssimo, que sem Ele não estaríamos aqui. Então, não esqueçam, quarta que vem, 20 horas, mais um saxofone para todos, com Raul Valente. Se inscrevam, perguntem, critiquem, estou à disposição. Muito obrigado, gente. Um grande abraço e até semana que vem. Um abração, tchau.